Bom, pessoal, a partir de agora está sendo gravado o nosso encontro. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, né, dia 24 de agosto, e temos, sempre às segundas-feiras, nós temos esse encontro de reflexão, né, em que a gente dá seguimento aí no tema, ou nos temas que correspondem a toda essa quantidade de informações que a gente estuda no nível iniciante, né, de formação de meditadores. Então, o tema de hoje, né, nós vamos estar estudando outras técnicas meditativas. Por que é importante a gente conhecer outras técnicas? É importante porque, primeiro, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, né, dentro do nosso próprio treinamento de prática, e a gente vê que isso tem um respaldo em outras tradições, e também para a gente não confundir com aquilo que não é adequado à nossa prática, né? Por exemplo, quando nós falamos das práticas de meditação que abundam por aí, que tem em todos os lugares, né? Quando a gente fala das práticas de meditação que estão abertas, por exemplo, no YouTube, ou sendo conduzidas por pessoas que não têm uma experiência, nenhum respaldo para estar conduzindo práticas, para estar ensinando, né? Isso tem acontecido muito, né? Isso tem sido muito visto, muito notado, né? Pessoas que têm montado salas, grupos, né? E quando você observa o nível de entendimento, de compreensão, porque quando a pessoa ela vai estudando a fundo, a gente vai percebendo o quanto a gente ainda tem que aprender, o quanto a gente tem que desenvolver. Então, por exemplo, a Ana está com a gente já praticando há tanto tempo, né? Aí há uns 3 anos, possivelmente, 3, 4 anos, praticando frequentemente, continuamente, estudando, reestudando. Ele diz, ainda percebe que tem muito chão pela frente. E imagina que uma pessoa, muitas vezes, faz um curso de um final de semana, e isso é comum, e a pessoa ela começa a dar aula depois. Isso é muito delicado, e a gente precisa falar porque nós estamos aqui tratando do mundo interno de cada um de nós. Nós estamos tratando do nosso mundo interior, do meu mundo interior, do mundo interior de vocês. Então, mexer nisso, tocar nisso, é necessário ter uma parcimônia, um cuidado, um respeito, né? Porque nós estamos mexendo com algo que é mais sagrado, que é o mundo interno de cada pessoa. Então, nós vamos encontrar por aí muitas pessoas que conduzem práticas, né, de maneira aleatória, sem nenhum objetivo, né? Simplesmente faz as pessoas relaxarem e se colocarem ali numa condição passiva, e muitas vezes até utilizando determinadas técnicas de hipnose, a pessoa consegue, quando você é suscetível à sugestão, você consegue sentir algumas coisas interessantes. Porém, nós não devemos confundir isso, né, esses experimentos, essas experiências, com realmente as práticas autênticas de desenvolvimento interno, práticas autênticas de meditação. Então, por aí nós vamos. Eu pensei que isso já está sendo utilizado nos nossos cursos, né, de nível iniciante, mas vamos ver se a gente consegue dar tempo de estudar hoje esses 3 sistemas que nós pensamos, que é o Vipassana, né? Nós vamos falar um pouco brevemente sobre mindfulness e também sobre a meditação tibetana. Então, isso é para a gente ter uma ideia das outras tradições, porque a tradição que a gente utiliza é o Zazen. Então, vocês já sabem, já estão aí carequinhas, cansados de saber que a gente trabalha sempre com o método Zazen, que foi o método que eu recebi, o método que eu pratiquei e me desenvolvi, né, e tenho procurado me manter, apesar de conhecer outras tradições, outras técnicas, outros sistemas e também utilizar. Mas aí vamos ver o Vipassana, né? Vipassana significa literalmente ver as coisas como elas realmente são. Então, isso, se nós fôssemos traduzir Vipassana, poderia se referir
a isso, né? Ver aquilo que realmente é, ver as coisas como realmente são. Dentro da tradição Vipassana, eles afirmam que essa meditação ela foi entregue por Sakyamuni Buda, ou seja, na verdade ela foi resgatada por Sakyamuni Buda. Então, quase todos os sistemas de meditação oriental derivam ou se originam dos ensinamentos de Sakyamuni. Então, isso está claro para a gente. O Zazen é uma técnica que é derivada dos ensinamentos que foram passados por Sakyamuni. E o Vipassana também. Então, o Vipassana é também definido, né, se explica, se justifica o uso dessa técnica como um caminho de autotransformação que utiliza a autoobservação. Então, a autoobservação é uma das técnicas mais extraordinárias de desenvolvimento interno existentes. Por exemplo, dentro da gnose, né, que é um conhecimento que nós temos estudado há muito tempo e estamos aí mais de 10 anos ensinando, praticando, vivenciando, uma das principais técnicas e a primeira a ser ensinada é a prática de autoobservação, de observar a si mesmo, de se perceber. Então, o Vipassana trabalha com essa técnica, né, prioritariamente, ou seja, você senta para se observar, você senta para se perceber, você senta para se dar conta daquilo que está acontecendo com você na parte física, na parte anímica, na parte mental, na parte psicológica, na parte emocional, inclusive na parte espiritual também. Então, sentar, relaxar e perceber o que está acontecendo com cada um de nós. Isso é Vipassana. Conta-se que essas tradições elas vêm sendo ensinadas, né, de mestre a discípulo desde a época de Sakyamuni, mas isso é algo que a gente não pode garantir absolutamente, porque muitas escolas reclamam a mesma linhagem, né? Por exemplo, dentro do Shan budismo ou Zen budismo, Bodhidharma, muito vinculado ao Kung Fu, foi o 28º patriarca. Então, o Bodhisattva Avalokiteshvara, né, como ele é conhecido, ele é o 28º patriarca dessa linhagem. Então, segue sendo essa transmissão, ela continua, né? E ela segue em todas as direções, até como, por exemplo, até em relação ao budismo tibetano, também vem da mesma linhagem de Sakyamuni, que existem mestres que vão ensinando, né, viajando de país em país e vai levando a tradição. Então, é normal, né, se requisitar isso aí. Então, o processo, dentro de Vipassana, se diz que tem 3 passos específicos, né? E o fundamento é um trabalho sério e árduo, ou seja, é uma prática que vai exigir da pessoa dedicação e continuidade. Nós temos falado isso para vocês desde o início, que uma prática de meditação normal, saudável até, não é todo dia que é bom. Tem dia que não vai ser bom, né? Tem dia que vai ser ruim. Se eu estou conduzindo para vocês da prática, e, por exemplo, se eu estou nessa fase inicial, né, e eu estou procurando fazer isso com vocês, eu estou procurando levar estados para vocês. Isso, quando nós cessarmos esse processo, é importante que as pessoas que estão iniciando agora tenham clareza disso. Quando eu cessar o processo de condução, e eu vou cessar, vai chegar um momento em que eu vou parar de guiar a prática, né? Nós vamos iniciar a prática e fazê-la em silêncio, né? A partir desse momento, vocês vão perceber que vai haver uma oscilação muito grande das sensações que nós temos com a prática. Ou seja, num dia eu vou sentar e eu vou me sentir muito bem, eu vou ficar feliz, eu vou ficar animado, eu vou sentir entusiasmo, eu vou ter um estado positivo, eu vou sentir que a prática foi muito boa. Num outro dia, eu vou sentir que a prática foi terrível, que eu me senti muito mal, que eu saí talvez cansado, né? Ou que eu sofri durante o tempo da prática para poder finalizar o tempo, né? Que eu às vezes fiquei preocupado ali, nossa, quando que será que vai acabar? Isso é normal. Vai haver uma prática que ela vai ser neutra, ela não vai ter
absolutamente nenhuma implicação positiva nem negativa. Você vai perguntar como foi a prática hoje? Não sei, eu sentei e fiz até o final, né? As práticas positivas, boas, agradáveis, elas têm muitas formas distintas da gente perceber, muitas maneiras distintas da gente classificá-las e identificá-las. Uma delas é quando termina a prática, você não sente vontade de sair dali. Você não quer interromper. Mesmo que toque o tempo da tua prática, você fica com vontade de permanecer ali mais tempo. Isso é o ideal. Quando isso acontece, é extraordinário que tenhamos a oportunidade de continuar. Então, você desliga lá o teu celular, se for o caso, se você estiver controlando o tempo, e você segue na tua prática ali indefinidamente, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque quando nós dizemos que o treinamento de meditação é um treinamento que é físico, que é energético, que é emocional, que é mental, por lógica é também psicológico, para poder chegar então na parte espiritual. Ou seja, eu preciso entender que eu estou me treinando. Toda vez que eu venço a vontade de me mover, eu estou me treinando. Eu quero me mover, eu sinto vontade de me coçar. Isso é natural, todo mundo sente. Depois de anos e anos de prática, você continua sentindo. Tem as picadas, tem os incômodos, mas sempre vou ter que estar vencendo esse meu impulso de me mover. E a proporção que eu vou vencendo isso, eu vou triunfando sobre essas dificuldades, significa dizer, então, que eu estou me tornando uma pessoa séria no meu treinamento de prática de meditação. Uma pessoa que quer resultados rápidos, ela não vai atingir absolutamente nada. Porque a pessoa ela quer, por exemplo, depois de 30 dias, ter grandes estados e se sentir assim, né? Ela quer começar a perceber as dimensões sutis da natureza depois de... Enfim, essa pessoa ela não está preparada psicologicamente para fazer um treinamento interno. A pessoa não está preparada para ser conduzida sob essa ótica de um treinamento interior, né? Porque a pessoa quer que a coisa aconteça rápido. Então, não é assim, não funciona dessa forma, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento na prática de meditação, vai exigir de nós um trabalho sério e árduo. Então, vamos ver aí os 3 passos que são utilizados no Vipassana. Vocês vão perceber que algumas dessas técnicas nós utilizamos aqui, mas se alguém perguntar para vocês qual a técnica meditativa que vocês usam, vocês não podem falar Vipassana. Eu não recebi transmissão em Vipassana. Eu conheço técnicas de diversas linhagens diferentes que eu procuro adequar, que eu procuro somar na nossa prática, e dessa forma eu também transmito assim. Então, por exemplo, existem práticas de meditação que são especificamente utilizadas dentro da gnose. Essas práticas eu não trago para cá, eu não uso aqui com vocês. Mas existem pontos em que essas práticas se tocam. Então, por exemplo, mantras que são utilizados dentro do budismo e dentro da gnose pode ser o mesmo mantra, como o Gate Gate. Então, eu posso utilizar aqui porque é da tradição Zen, é da tradição oriental, né? Mas eu não recebi a transmissão oficial, a iniciação em Vipassana. Então, eu não transmito para vocês Vipassana, vocês não praticam Vipassana, entende? É importante a gente ter clareza, mas nós conhecemos fundamentos e vocês vão reconhecer isso aqui. Então, o primeiro dos 3 passos que é exigido para uma pessoa que está estudando Vipassana, ou fazendo um retiro, ou se aproximando da prática, é se abster, né, durante o curso ou durante o processo de desenvolvimento. E eles preconizam isso principalmente durante os retiros, que são retiros longos, de 10 dias, tem retiros maiores de 30 dias, né? Eles recomendam que a pessoa, durante aquele período que esteja em retiro, ela se abstenha de matar, roubar, manter a atividade sexual, né, mentir e se intoxicar. Então, matar, óbvio, às vezes a pessoa ela não vai matar uma pessoa, né, mas ela pode matar alguma outra coisa, né, um animal, uma planta, enfim. Ela pode utilizar a sua energia para eliminar alguma coisa.
Então, isso, nesse período, não é permitido. Roubar, né? Tirar algo de alguém, não importa se é uma caneta ou $1 bilhão, mas dá no mesmo, né? Você vai tirar algo de alguém, então não é permitido. A atividade sexual, desvincular dela, porque a atividade sexual, obviamente, ela mexe com toda a estrutura, todo o organismo da pessoa, né? Quando você tem o impulso da atividade sexual, quando você tem o impulso, né? Esse desejo, isso absolutamente move tudo, né? E coloca a tua mente também numa atividade muito intensa. Então, se abster durante o período em que a pessoa está fazendo o treinamento, né? Mentir e se intoxicar. Se intoxicar, não só utilizar qualquer tipo de droga, né? Como são as drogas ilícitas conhecidas no Brasil, né? Que você fala de maconha, de cocaína, o que quer que seja, mas principalmente a intoxicação de maneira mais sutil, como, por exemplo, a intoxicação com álcool ou com comida, né? São outras substâncias que a gente também se intoxica, né? Às vezes, quando a pessoa está tomando álcool, ela está fora de um contexto de um treinamento espiritual, não há problema nenhum. Você vai tomar um vinho, você vai tomar, a pessoa que gosta vai tomar uma cerveja, não importa. Mas dentro do período daquele treinamento ali é terminantemente proibido isso aí, né? E a intoxicação com a alimentação, ela também vai provocar reações. Então, uma pessoa que come muita carne, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já tive a oportunidade de apreciar um grupo de pessoas em um churrasco. Mesmo que não bebam álcool, depois de um determinado tempo ali, comendo carne, conversando, quando você chega naquela atmosfera, existe ali um clima de embriaguez. Existe ali um clima as pessoas elas estão exaltadas como se elas tivessem consumido álcool. E é exatamente essa energia, né, que emana da carne vermelha, que embriaga também, que tem essa capacidade de intoxicar, que desperta determinados aspectos, né, muito intensos e muito fortes, porque a carne ela tem um elemento, que é o elemento fogo, né? Mas, bom, isso é uma outra história. Então, primeiro passo, né, se abster de todos esses pontos foram colocados aí. Segundo, é desenvolver o domínio da mente, aprendendo a fixar a atenção na realidade natural do fluxo da respiração, sempre imutável, enquanto entra e sai das narinas. Então, isso é uma técnica que é universal da prática de meditação. Se utiliza em Zazen, se utiliza em muitos outros segmentos, se trabalha também com essa técnica. Mindfulness também usa essa técnica. Então, nós utilizamos muito essa técnica, vocês já devem ter visto em muitas práticas que a gente conduz, simplesmente observar a atenção da respiração, e desde o início nós temos recomendado isso aos nossos alunos. Esse passo é muito importante, porque quando você desenvolve a capacidade de fixar a atenção em um ponto, você está se preparando, você está fazendo essa transição entre a parte física e a parte interna. Ou seja, você está saindo do campo meramente físico, corporal, e você está entrando no domínio da atividade mental. Ou seja, você está começando a estabelecer um controle sobre a mente. Isso é algo tão prático, tão efetivo, tão extraordinário, que eu vou falar para vocês, a pessoa que ela está, por exemplo, trabalhando com a parte interna e observando as reações que nós temos diante de todos os eventos da vida, né, diante de todas as circunstâncias da vida, né, a pessoa que ela não utiliza a respiração para controlar e aquietar a sua mente, né, a pessoa ela não consegue lidar com a demanda. Porque para uma pessoa comum e corrente que não está controlando o seu comportamento, né, ela não está controlando as suas demandas, existem muitas outras alternativas, ou seja, válvulas de escape, né? Por exemplo, o álcool é uma válvula de escape, né? O sono é uma válvula de escape. A perda da energia sexual é uma válvula de escape. Por exemplo,
o orgasmo, né? Falando abertamente, aqui estamos entre adultos, deixa eu olhar se não tem nenhuma criança aqui. Lisa, não tem nenhuma criança. Lisa está com a foto assim, né? Cadê Lisa? Lisa não apareceu. Tô aqui, Aê, tá tô aí, tá aqui, aí, tá aí. Estou mexendo com você para ver se você está por aí. Então, obviamente, quando a pessoa ela tem essas válvulas de abertura, de escape, né? E que isso é muito comum para a humanidade como um todo, a vida se torna mais tranquila. Porque você tem onde desaguar o potencial energético. Você tem, no caso, a força das energias que se movem dentro de cada pessoa. Você tem onde desaguar isso, né? Você tem onde aportar isso. Mas quando uma pessoa ela inicia um processo de rigoroso treinamento espiritual interno, eu estou falando hoje da parte espiritual, a gente está falando de meditação, as coisas acabam de uma certa forma se tocando. Não estou recomendando que vocês façam isso, não é o caso. Estou apenas mencionando, né? Como técnicas, como fundamentos, como práticas. Então, se eu aprendo a ciência da respiração, se eu aprendo a ciência do pranayama, eu começo a entender que essa ciência, ou seja, saber respirar, vai me ajudar a suportar as intempéries da vida. Saber respirar vai me ajudar a suportar os problemas do dia a dia, as dificuldades, as dores, as frustrações, o sofrimento, né? Tudo que está relacionado com a nossa vida diariamente, né? As expectativas frustradas, as esperanças não consumadas, né? Os desejos não satisfeitos, os amores não correspondidos, os objetivos não cumpridos, as metas não atingidas, etc, etc, etc. A vida ela nos traz de presente todos esses eventos. Então nós precisamos aprender a lidar com eles, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te ajudar. Todas as pessoas, se nós olharmos ao redor, inclusive nós que aqui estamos, né, cada um está envolvido em suas próprias questões internas, em seus próprios mundos internos, em suas dificuldades, cada um nos seus lugares, em suas casas, né? Se, por exemplo, nós olhamos aqui para o rostinho de cada um, a gente pode achar, nossa, está tudo bem, mas não está, todo mundo tem os seus problemas. Não quero dizer que está todo mundo mal, não é isso. Mas o que nós queremos dizer é que cada um no seu ambiente tem as suas dificuldades e que o outro não partilha, ou que o outro não pode solucionar, ou que, inclusive, o mestre não pode solucionar. Como ensinam os mestres, os antigos mestres, eles diziam assim, traz o problema, coloca o problema aqui na minha mão que eu soluciono. Então, existe uma imaterialidade no problema, uma não existência, uma não substancialidade, porque está relacionado com o ambiente onde eu vivo. Está relacionado com o meu entorno. Então, nós não podemos ser egoístas a ponto de acreditar que está todo mundo bem, só eu estou mal. Ou que o outro está bem e eu não. Às vezes a gente tem essa visão muito isolada da coisa, de pensarmos assim, não só eu tenho problemas, ou só a minha vida é complicada, ou só a minha vida é difícil, ou só eu passo por tantos, né? Não é, as outras pessoas têm as suas dificuldades também, por mais difícil que seja nós compreendermos isso, né? Tem um ditado muito antigo que eu acho que provavelmente minha mãe ouvia da avó dela e a avó da mãe, que é a minha bisavó, e assim sucessivamente, mas ouço desde pequeno, cada um no seu canto sofre o seu tanto, e é uma realidade absoluta, né? Isso é uma realidade, né, concreta. Então, voltando, e nós estamos falando tudo isso para poder reafirmar o fundamento do aspecto da concentração na respiração como de vital importância para a prática de meditação. Então, esse fundamento de Vipassana, como segundo ponto, para a gente é extremamente importante em todas as nossas práticas, aprendermos a concentrar na respiração. Focarmos na nossa própria respiração, porque isso vai ajudar depois, no dia a dia, no momento em que a situação surge, no momento em que o problema aparece,
no momento em que você sente dor pelo que está acontecendo, em que você sofre, ou e aí deixa aí, libera, relaxa, solta, entrega, tranquilo, em paz. E aí você começa a entender essa ciência, que é a ciência da transformação dos teus próprios estados. E aí nós começamos a nos conduzir em direção à liberdade, a liberdade absoluta de todas as coisas, a liberdade dos eventos, a liberdade dos problemas, inclusive a liberdade das pessoas, porque não necessitamos, né, por dependência, de absolutamente nada. Né? Ampliando essa maturidade psicológica, como se fala no Caminho do Guerreiro, em que a pessoa ela vai deixar de ser uma criança profissional e passa a ser um adulto real, e dizer, bom, eu estou firme dentro do meu propósito em relação à minha própria existência e vou compartilhar com quem queira compartilhar. Bem-vindo e ótimo no momento em que as coisas acontecem, bem-vindo também, extraordinariamente ótimo quando as coisas não acontecem. E em muitos momentos não vai acontecer. Não vai funcionar, não vai dar certo. E é normal isso. Ótimo. Faz parte. Faz parte do aprendizado, faz parte da vida, faz parte de tudo isso que nós estamos experimentando. E para concluir, Vipassana, eu inocentemente achei que eu ia conseguir falar para vocês hoje sobre Vipassana, Mindfulness e a meditação tibetana. Quão inocente, tonto e bobo sou eu. Mas sei que sou. Isso é bom. E o último ponto, né? Que diz lá, o terceiro ponto, né, que é a última etapa onde os participantes eles aprendem a meditação de amor e boa vontade frente a todas as coisas. Então, aí já vai entrar num aspecto muito mais ligado à modificação das percepções sensoriais, né, a forma como a gente sente as coisas, e irradiando amor para a humanidade de maneira sem distinção, né? Ampliando isso. Nós já fizemos algumas práticas nesse sentido, as pessoas que estão aqui devem ter lembrado em algum momento, né, que já fizemos algumas práticas com essa conotação de irradiar amor. Isso é uma etapa, né, da prática. Uma prática completa, ela vai ter várias etapas, né? Mas, prioritariamente, nós estamos no treinamento interior. Ou seja, a nossa grande preocupação é nos treinarmos internamente. Bom, até aí as nossas reflexões. Necessitamos, claro, de um tempo para a prática hoje. Eu vou abrir para perguntas ou comentários. Dúvidas, perguntas, prováveis respostas. Se for, vou perguntar então sobre as fugas, né? Que você falou, cada um de nós, né, tem um sistema de fuga. E eu lembro que uma vez eu conversei com você sobre o quanto meditar me fazia bem ao ponto, né, da gente querer ficar só meditando, mas aí eu tive receio de ter uma fuga. Então, se eu entrar em estado de meditação, eu estou em paz porque eu não estou interagindo com nada fora. Então, eu entro em meditação, eu estou em paz, né, no meu meio. E eu venho percebendo, né, morando sozinha, e aqui é um lugar tranquilo,
Então, assim, quando eu estou sozinha, sem interagir com as pessoas, claro que eu fico muito mais em paz do que quando eu tenho que encontrar outras pessoas e lidar com a energia do outro, os posicionamentos do outro que não vão de encontro com as minhas crenças. Então, assim, eu me encontro respirando fundo e deixando ir. E às vezes eu me perco e acabo falando coisas, né? Tentando trazer a pessoa para reflexão. Só que aí o meu desgaste, claro que é muito maior. Então, aí você fica assim, ou eu fujo, né, do contato, ou realmente eu me coloco, né, em contato com as pessoas que eu posso tentar ajudá-las a melhorar. Aí você fica naquela, me trabalho ou ajudo o outro a se trabalhar, né? É bem interessante isso, Lisa, porque eu acho que, assim, nenhuma das duas atitudes, nem buscar o outro para tentar solucionar o tempo inteiro. Tem um momento que você tem que estabelecer um limite para isso, porque Uhum. senão a pessoa se torna um chato, né? Ou a chata, é É, aquela pessoa que está ali o tempo inteiro, né? Então, é. chega um momento que você tem que estabelecer um limite em algumas interações. E, Uhum. perfeito, daqui em diante eu não avanço mais. Isso é extraordinário, porque isso é um limite. Também não recusar a interação. Por isso que eu acho que a prioridade, ela é o trabalho individual, porque você trabalhando sobre si, você trabalhando sobre você, vai chegar um momento em que as interações elas vão acontecer de maneira espontânea e natural. Aí surge o evento, surge a pessoa, alguém te busca para tirar uma dúvida, para fazer um questionamento, ou para partilhar com você alguma coisa, né, algo que a pessoa está sentindo ali no momento. Então, quando você está se trabalhando internamente, você está extremamente preparado psicologicamente para entrar ali naquele ambiente e sair ileso. Entendi. Vê? Então, Tá. por isso que eu acho que o trabalho interno, né, esse trabalho, e você tem que aproveitar isso, você está tendo uma oportunidade que muito provavelmente não vai durar muito tempo, o tempo inteiro. Né? Uhum. Recentemente, nós estávamos analisando com um grupo de pessoas isso, que a quarentena ela é uma chance, ela é uma oportunidade, ela é um evento sazonal. Tem gente que está já, inclusive, se preparando para viver em quarentena a vida inteira. Isso é uma Hum. tonteria, não vai acontecer. As coisas têm que voltar à sua dinâmica natural. Né? Então, está sendo um momento em que teve um começo, está tendo um desenvolvimento no meio e terá um fim. Né? Uhum. Então, se apresenta um cenário, por exemplo, hoje, eu fui fazer a minha prática de manhã, quando eu voltei, eu estava andando ali naquele lugar, eu tenho que passar pelo bosque, quando eu volto lá do monastério para cá, no chalé onde eu estou morando, e esse deslocamento é extremamente agradável para mim, o ambiente é tão gostoso, e eu vou andando ali, eu vou vendo as árvores, eu vou ouvindo o som dos pássaros, e eu estava pensando, falei, meu Deus do céu, como eu tenho que ser grato por esse momento que eu estou vivendo aqui, porque eu não sei se isso será a vida inteira, percebe? Ou talvez não Uhum. seja, talvez isso seja uma fase, né? Com certeza será uma fase, depois vai mudar, outras coisas virão, outras circunstâncias, outros eventos, né? Outros lugares, outras Uhum. pessoas. Então, ter a capacidade de você apreciar o que está acontecendo agora é extraordinário. Então, eu acho que essa tua pergunta ela é extremamente importante, porque ela envolve algo que eu percebi que aconteceu comigo no ano 2000, quando eu volto do Zenkoji, eu estava exatamente como você falou. Se eu pudesse, eu ficava em estado de meditação o tempo inteiro. Na época eu não podia, eu estava gerenciando a academia em Feira de Santana e as demandas eram Uhum. inúmeras. Então, por exemplo, quando eu chegava na academia, que eu entrava no escritório, eu sentava na mesa e observava o que estava diante de mim, era um mundo de problemas, conta para pagar, um monte de demandas, questões a serem resolvidas, fornecedores, solicitar material para poder repor estoque, lidar com problemas, questões dos alunos, questões técnicas, questões com instrutores, enfim, é um pandemônio aquilo.
E eu olhava para tudo aquilo, eu querendo me manter nesse estado. Ou seja, naquele momento, eu já estava querendo ter a vida monástica que eu tenho hoje. Uhum. Mas naquele momento eu não podia, eu não tinha essa chance, não era possível. Né? Você vê, o tempo vai passando e hoje eu vivo dentro de um monastério e eu consigo ter uma vida monástica, né? Mas se eu dormir aqui, se eu vacilar, eu não aprecio essa vida. De repente eu começo a trazer a minha mentalidade da cidade para cá, para dentro do monastério, e vou viver aqui como se eu tivesse em uma cidade. Então, é extraordinário essas reflexões, porque são momentos. Então, o momento que você está vivendo agora, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar para você fazer relaxamento, fazer caminhadas, fazer meditação, fazer respiração. Você vai ter que investir o máximo possível do teu tempo em você, porque você tem Tá. tempo para isso. Uhum. Toda Uhum. folga que você tiver, e isso agora não é fuga, isso agora é inteligência, é oportunidade. Daqui a pouco vira a chave, as coisas mudam. Aí você vai ter que enfrentar uma outra situação. Talvez você esteja Uhum. trabalhando vinculado a uma empresa, você vai ter que. Então, tipo, a tua prática vai ficar para os momentos reduzidos e você vai ter que viver outro tipo de prática. Percebe? Entendi. Aham. Obrigada, Sifu. Eu que agradeço pela pergunta. Me permitiu ampliar bastante. Sifu, Oi. fala um pouquinho sobre, esmiuça mais um pouquinho para eu poder compreender melhor quando você falou do sono ser uma fuga também, uma forma. Sim, claro, porque é, tudo que faz com que eu saia da realidade do mundo real, concreto, é uma fuga. Tudo, absolutamente tudo que me tira desse momento presente, aqui onde eu sinto, diante de mim tem uma mesa, eu estou no computador, vocês estão na minha frente, aqui atrás tem um painel. Tudo que me afasta disso me tira, é uma fuga, me tira da realidade. Então, existem inúmeros meios com os quais nós podemos fugir. E cada pessoa elege os seus próprios meios, depende das preferências de cada um. Então, existem pessoas que são viciadas em sexo. Se a pessoa não tem, ela se masturba e dessa forma ela perde energia. E quando ela perde energia, ela se aproxima do sexo como uma droga e para ela o sexo é uma droga e ponto. Isso é assim. Para outras pessoas, é o álcool, é a bebida. A pessoa bebe, 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 e é uma fuga, é uma válvula de escape. Para outras pessoas, pode ser a televisão, por exemplo. A pessoa ela assiste série em cima de série, TV, e fica naquilo o tempo inteiro, e procura um filme, procura outro. Por quê? O filme tira a pessoa da realidade. A série tira a pessoa da realidade. Para outras pessoas, pode ser o celular. A pessoa ela pode ficar em redes sociais. No momento que você está na rede social e a pessoa fica durante muito tempo ali, ela foge da realidade. Isso é uma fuga, é uma válvula de escape. Para outras pessoas, pode ser comer. A pessoa come, 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 come pelo prazer que a comida dá e ela foge também da realidade. Entendeu? É uma fuga, uma maneira de você estar escapando do momento, do que está acontecendo. E o prazer que o alimento dá substitui é imediato. Então, eu vou optar fazer o quê? Eu sentir prazer ou ver as coisas da maneira que elas estão. Obviamente que sentir prazer é melhor, você, né, é gostoso, você se ilude com aquilo. Mas, no entanto, você está perdendo a tua vida, porque você está perdendo o tempo de aprendizado e de ver as coisas como elas são. Assim também dormir, né? Dormir demais, dormir muito, né? 10, 11, 12 horas. Por isso que as pessoas, quando estão em depressão, elas dormem muito. É uma maneira de você fugir da realidade, de você escapar do que está acontecendo aqui e agora. Então, são inúmeras válvulas de escape. Existem pessoas que, quando começam os trabalhos, elas começam a cortar as válvulas. Sobram poucas. Poucas, pouquíssimas. E aí, como é que você fica? Fica doido, né?
enlouquece, ou deprime, ou sei lá, quer se matar em algum momento, alguma coisa mais ou menos assim. Não, não é fácil, não é fácil. Levar uma vida assim não é brincadeira. Então, existem algumas coisas que você vai elegendo. Na verdade, ao longo da trajetória, a gente vai mudando essas válvulas de escape. Você não tem uma válvula de escape tão grosseira mais, mas você tem uma válvula de escape sutil. Tem um momento ali, tem um espaço em que você elege algo que banha a tua alma, banha o teu coração. Você se sente ali, você diz, nossa, caramba, que bom que eu tenho esse espaço para respirar. Ou seja, eu tenho ali um momento em que eu faço algo que me traz uma alegria tão grande, um prazer, que você sente que aquilo te alivia. Alivia a dor da existência. Gente, eu não estou sendo pessimista, mas a existência, ela é assim. Se algum de vocês virar aqui para mim e falar que vocês estão caminhando entre flores inteiramente abertas num jardinzinho de pedras coloridas, como se você estivesse a caminho de Oz, me fala, por favor. Eu quero saber onde você está, o que você está fazendo, que eu estou indo para ir agora aprender, porque eu quero também caminhar nessa estradinha, só vendo flores perfumadas e sentindo, e caminhando alegre e saltitante nessas pedrinhas coloridas. Por favor, me levem para aí onde vocês estão, porque eu estou num paraíso, e ainda assim, aqui, eu tenho umas minhas situações. Por quê? Porque essas situações, elas não são externas, elas estão aqui, e elas estão aqui. Então, onde Raul Marcelo conduziu o corpo físico dele, ele vai levar isso, e ele vai levar isso. Então, onde Raul Marcelo tiver, está a cabeça e está o coração dele. Então, pode ser o paraíso. Lá minha cabeça vai estar e o meu coração também. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com os meus pensamentos e as minhas emoções? Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande sacada da existência. Por isso que dentro do programa de autocultivo que a gente está fazendo com as pessoas, né? Grande parte está aqui junto também, nós apresentamos a filosofia do guerreiro, porque a filosofia do guerreiro é isso, tem que ter esse estoicismo, tem que ter essa característica estoica de dizer, caramba, eu estou aqui, isso aqui é uma guerra, está todo mundo querendo matar todo mundo, mas eu vou me trabalhar para que eu encontre serenidade dentro de mim para lidar com essa realidade. E o que é essa realidade? Ela é predatória, ela é difícil, ela é dura, ela tem problemas, tem dificuldades. Tem muita gente que não está querendo passar a mão em sua cabeça, não vai passar, e você vai levar um tapa, e daqui a pouco outro, uma outra pancada, enfim, assim é a vida. Respira. Tranquilo. Relaxa. E assim as coisas vão passando. Então, essas são as válvulas de escape. A gente tem que observar, e o que é importante refletir sobre as válvulas? O que é que ela está fazendo conosco? Porque, por exemplo, uma válvula pode acabar com o fígado. Outra válvula pode acabar com o estômago. Outra válvula pode acabar com a próstata. Outra válvula pode acabar com o cérebro. Outra válvula pode destruir o teu corpo físico. Então, o que você está fazendo com essa... O que essa válvula está causando na pessoa? Então, a gente precisa validar a válvula. Qual é a minha válvula de escape? Eu preciso validar ela. Eu preciso ver que tipo de estrago que ela causa em mim. E se causa um estrago muito grande, corta. Estou comendo muito, para. Come menos. Eu não estou fazendo exercício, começa a fazer exercício. Eu estou dormindo muito, para. Bota o despertador, levanta, se joga da cama às 5 horas da manhã, 5h30, vai fazer prática de meditação, vai fazer autocultivo, corta. Ah, é um relacionamento doentio, corta. Corta. Simples assim. Não tem conversa. É a sua vida, né? Antes de qualquer coisa. Bom, queridos, nossa, me estendi demais hoje, 21h46 já. Vamos praticar? Cláudio, tem alguma coisa aí para falar para a gente?
Que bom que o senhor se entendeu, né? Porque aí dá pra gente esclarecer mais as coisas, né? Fica gostoso ouvir mais, né? Aprender mais. Isso no momento, hoje de manhã, minha prática foi, eu digo que foi neutra. Meu corpo estava tranquilo, né? E não teve nada assim de muito positivo nem negativo. Então, em relação à aula de hoje, eu gostei muito, porque é interessante, né? Ver outras técnicas para até poder pôr em xeque com a nossa prática, ver as diferenças, ver as semelhanças. Isso é interessante para poder desenvolver. Muito bom. Então vamos praticar. A prática hoje vai ser menor porque eu extrapolei o tempo em instrução, mas não há problema nenhum. Eu acho que nós estamos aqui exatamente para isso, para que nós possamos ir aprendendo e ensinando. Então vamos relaxar o nosso corpo, vamos fazer primeiro alguns movimentos. Então vamos girar o pescoço em um sentido, fazendo uma respiração profunda, inalando e exalando. Sentido contrário. Suficiente. Contração dos ombros. Inala. Exala. Solta os ombros. Inala. Exala. Inala. Exala. Inala. Exala. Coluna ereta. Queixo para dentro. Olhar em 45 graus. Me coloco nesse momento aqui e agora, no instante, no momento presente, com um profundo sentimento de gratidão por estarmos aqui e agora, por estarmos nesse momento, nesse instante, compartilhando, aprendendo, ensinando, ouvindo, falando, recebendo, entregando. Uma gratidão infinita por esse momento, por todas as pessoas que nos cercam. Todos que nos cercam são mestres, são instrutores, nos ensinam, nos mostram a realidade, nos entregam pérolas preciosas. Me coloco inteiramente aberto a aprender, a receber, assim como também a ensinar. Vou me percebendo como esse elemento que tem essa relação conciliadora com a própria vida, com os eventos da vida. Então, eu equaciono todos os eventos, recebo os eventos e transformo os eventos em lições, em aprendizados. A vida é uma grande escola. Como ensina um grande e venerável mestre, receber com agrado as manifestações desagradáveis dos seus semelhantes. Receber com agrado as manifestações desagradáveis dos meus semelhantes. Receber com agrado os eventos desagradáveis da vida.
receber com agrado as dificuldades, receber com agrado os obstáculos, receber com agrado os problemas. É necessário mudar profundamente a maneira de pensar e sentir a vida para perceber dessa forma. Que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para os que têm rios a atravessar, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo, e um servidor para todos os necessitados. Se existe algum mérito em minha prática, que não seja meu, mas que seja entregue à humanidade como forma de estimular espiritualmente, mentalmente, emocionalmente todos os seres. Se existe algum mérito em minha prática, entrego para a felicidade de todos os seres. Se existe algum mérito nesse trabalho, entrego ao meu guru, ao meu mestre, ao meu instrutor. Para que ele use em benefício de todos os seres que possam ouvir e acolher o ensinamento. Que a paz esteja agora, nesse momento, gradualmente se instalando em nossos corações, em nossos corpos, e se abra um espaço entre nós, que a dimensão de afastamento e distanciamento físico seja minimizada pelos nossos corações, e pelo desejo sincero que todos nós nesse momento recebamos luz, harmonia, paz, tranquilidade. Makarnya Haramita Shingyo. Quando o Kannon Bodhisattva praticava em profunda Haranya Haramita, claramente observou o vazio dos 5 agregados, assim se libertou de todas as tristezas e sofrimentos.
Sharishi, forma não é mais que o vazio não é mais que a forma é exatamente o vazio é exatamente a forma. Sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, assim também o são. Sharishi, todos os fenômenos são vazio, forma, não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, não perdidos, não encontrados, assim tudo dentro do vazio. Sem forma, sem sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, sem olhos, nariz, língua, corpo, mente, sem cor, som, cheiro, sabor, tato, fenômeno, sem mundo de visão, sem mundo de consciência, sem ignorância, sem fim, ignorância, sem velhice e morte, sem fim, velhice e morte, sem sofrimento, sem causa, sem extinção, sem caminho, sem sabedoria, sem ganho, sem nenhum ganho. Bodhisattva devida Ranya, Haramita, coração e mente sem obstáculos e logo sem medo, distante de todas as ilusões, estando errando, todos os Budas dos três mundos, obtenha no Kutara Samyaku Sambodai. Saiba que Ranya Haramita é palavra de grande divindade, palavra de grande sabedoria, palavra insuperável, palavra inigualável, com capacidade de remover todo o sofrimento, isto é verdade. Assim proclama a palavra Ranya Haramita, proclama e repita, Gyatei, Gyatei, Hara Gyatei, Haraso Gyatei Bodhi Swaka Ranya Shingyo. Bom, queridos, então agradeço a todos infinitamente pela presença de vocês hoje. Espero que todos fiquem bem, em paz, tranquilos. Recebo em seus corações um grande abraço apertado. Quero transmitir para vocês aí toda essa paz, essa harmonia que nós estamos sentindo aqui nesse lugar maravilhoso e que possa chegar aos seus corações. Vocês sintam nesse momento um calorzinho aí na região do coração, essa vibração, se estiverem sentindo, com certeza esse abraço que vocês estão recebendo agora de energia, de amor, de carinho, de afeto, para que vocês estejam em paz. Fiquem bem e nos vemos na quarta-feira para a nossa prática. Tchau, gente. Gratidão, Sifu. Boa noite a todos. Tchau.